Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. E eu tenho o prazer de receber nesta manhã de sexta-feira para um bate-papo o coordenador da Juventus, professor João Bandeira. Bom dia, professor, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia aos ouvintes, prazer imenso para a gente da Juventus retornar a essa casa e poder repassar algumas informações relativas ao esporte e, mais especificamente, categorias de base que a Juventus representa nosso município, nossa região, a nível estadual. Também recebo o secretário da Juventus, Adriano Lepa. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, tudo bem a todos os ouvintes? Bom, vamos falar um pouquinho, assim, para quem não conhece, daqui a pouquinho, a Juventus, a história dela. Quem é teutoniense, quem mora aqui, quem sempre morou, conhece muito bem, com certeza já teve algum familiar, né, participando dos grupos, né, João? É verdade, a gente, até no deslocamento para cá, eu passei por um ex-aluno e veio as memórias da época em que, quando ele, menino, jogava na Juventus. Hoje um pai de família, né, e já chegando na casa próximo aos 40 anos, né, e é o aluno. Então imagine, a gente agora, dia 31 de julho, completa 24 anos de existência. Então o ano que vem teremos as nossas bodas de prata, né, e um dos nossos projetos é justamente resgatar, através de ex-alunos, o que seria um projeto Minha História com a Juventus, né? Porque a gente tem encontrado ex-alunos e familiares de ex-alunos, e todos eles, quando se aproximam, eles têm uma história para nos contar. De um jogo, de uma final, de um lance, de um gol, enfim, são muitas histórias, né? A gente promove no mês de julho, normalmente, encontros de ex-alunos. Eles participam de eventos esportivos e são momentos bem agradáveis de recordação. Mas a gente, num piscar de olhos, a gente observa que lá se foram mais de 20 anos de história, iniciando aqui no município de Teutônia. Eu tive o prazer de participar desde o início, e hoje somos mais de 10 profissionais trabalhando de mais diversas formas, né? Com equipes competitivas disputando estadual, núcleos formativos levando profissionais para dar o esporte orientado em determinadas localidades, em ginásios, em campos, e trabalho social, né? Com uma clientela com idade um pouco mais avançada, com caminhadas orientadas, enfim, com atividades preventivas a nível de saúde, no que tange a educação física. Temos também um reforço muito grande esse ano num projeto audacioso, capitaneado pelo Augusto Riven, que passa a coordenar as categorias de voleibol feminino da Juventus de uma forma mais presente, né, dedicando horas da sua semana para trabalhar conosco. Enfim, nós temos também núcleos sociais que incluem um número muito grande de meninas, né? Temos equipes se formando de meninas. Então a gente abriu um leque de atuação da Juventus, seguindo uma tendência, né, uma realidade de diversificação, né? O esporte, para nós, sempre foi, sempre será uma ferramenta de educação, e a gente milita nessa área e tem que deixar um legado, né? 25 anos não é uma ideia, 25 anos é uma realidade. Bom, às vezes os pais colocam os filhos numa escolinha, o sonho daqui a pouquinho deles ser um atleta profissional. Mas a grande maioria não vem a se tornar um atleta profissional, mas um cidadão muito bem formado também, né, João? E para isso o esporte contribui muito. Eu chego a ser repetitivo, e quem me conhece há mais tempo sabe que eu levo isso verdadeiramente como um ensinamento que eu aplico para mim, para minha família e para todos que fazem parte desse processo do dia a dia, aí, seja profissional ou seja pessoal. A gente acredita que
tu tem sucesso quando o menino sai com princípios e valores fortalecidos, né? Isso vai até como resistência a uma tendência que a gente vê hoje no país, de uma degradação levando a níveis de violência que a gente não poderia imaginar. Então a gente faz um trabalho muito próximo, muito em cima da questão comportamental, né? Existe uma disciplina, regras a serem seguidas, e a gente não tem se arrependido. A gente tem meninos que passaram pela Juventus hoje jogando futebol profissional e que dá orgulho, né? A gente vê agora, tem essa promoção aí do gol do Bucha aí da RBS. Esses dias o Fred, né, zagueiro do Juventude, arrancou da zaga e foi driblando os adversários até finalizar. E um zagueiro fazer isso é uma coisa surpreendente. Mas o Fred, quando jogava conosco aqui, ele era centroavante, né? O Fred é um cara sensacional, virou zagueiro, passou pelo Grêmio, Goiás, está no Juventude. A gente tem a satisfação de manter contato hoje com a facilidade da internet. O Cássio Scheid também foi nosso aluno por um bom tempo, está no Farense já na segunda temporada em Portugal. Falar no Ivo é chover no molhado, que todo mundo sabe o sucesso que o Ivo tem feito desde que foi para a Coreia e agora já na terceira temporada na China. Então, realmente a gente vê na área esportiva casos de sucesso. A gente vê equipes profissionais da região sendo abastecidas mais do que 50% com atletas formados pela Juventus. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Eu vejo a trajetória. Eu poderia me estender, mas eu vou colocar só dentro de algumas áreas pontuais, porque a gente tem mais proximidade e acompanha. Mas a gente tem aluno da Juventus fazendo carreira na medicina, né? Nós temos o Fernando Dannebrook aí, que está saindo um traumato de mão cheia. A gente vê pessoal atuando na área do direito, engenharia, empreendedores. Enfim, é maravilhoso acompanhar esses meninos e ver os homens que se tornaram, né? Então, é uma satisfação. Realmente, não tem como negar que é um ramo da atividade que gratifica muito a quem está acompanhando, quem está podendo moldar, lapidar essa gurizada. E agora para 2018, como será esse ano esportivo da Juventus? Olha, nós tivemos nessa semana aqui em Teutônia, depois de algum tempo em que as reuniões da Liga vinham sendo feitas em várias outras localidades, mais na região metropolitana, retornando aí ao berço que desde 2012 a gente milita à frente da organização do campeonato estadual da Noligaf. Nós tivemos a reunião na quarta-feira, aqui no Encontro da Bola, no bairro Teutônia, onde se fizeram representar 11 dos 15 clubes da Noligaf, que irão disputar a primeira divisão, que a gente chama de módulo Elite, nesse ano de 2018. Então já saímos dali, foi uma reunião extremamente democrática, e tivemos, só para exemplificar, nós tivemos como sugestão de fórmula de campeonato para esse ano 5, e foi colocado em pauta e foi para votação no plenário, e nós tivemos um resultado de 9-2 quanto à fórmula que saiu vencedora. Então nós teremos esse ano 2 chaves, onde na chave A nós teremos a Juventus, o São José de Porto Alegre, o Vila Nova de Passo Fundo, o Cruzeirinho de Porto Alegre, né, sede em Gravataí, o Ivoti, o Ipiranga de Sarandi, a Associação Atlética Bento Gonçalves e o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Esses serão os 8 clubes que deverão compor a chave A e jogar uns contra os outros na primeira fase classificatória. E na chave B, nós teremos o Juventude, o Novo Hamburgo, o Novo Horizonte de Santa Maria, o Americano de Novo Hamburgo, o Genoma de Santa Cruz, o Detroit de Novo Hamburgo, o Lajeadense, e estamos
aguardando um posicionamento do Internacional, porque por uma questão, inclusive, de datas, ainda não foi confirmada a participação no certame desse ano do Internacional, mas existe uma possibilidade real e bem encaminhada de que a gente tenha alguns grenais da base acontecendo esse ano. Então, satisfação enorme, porque nós estamos falando aqui de 16 clubes numa primeira divisão, mas nós temos na divisão de acesso para esse ano 21 clubes que manifestaram interesse em participar e pelo menos uns 12 bem encaminhados, porque nós temos que passar também por uma série de critérios para viabilizar ou não a aceitação dos clubes na liga, né? Instalações, questões de segurança, estrutura, capacidade orçamentária para suportar uma temporada de ano inteiro. Então temos clubes como o Avenida, temos clubes como o Chimarrão da Estância Velha, o CT Roca Salles, o Genoma de Viamão, a Escola do Santos de Porto Alegre. Enfim, temos muitos clubes novos também pleiteando vaga. Então temos aí uma perspectiva de talvez o campeonato estadual com maior número de participantes desde que em 2012 foi fundada a nova Liga Gaúcha de Futebol Infantil. E no estadual é sub-9 e sub-15. Nós temos uma estrutura que funciona com jogos sediados num final de semana para sub-9 em campo reduzido, né, onde a gente atua em campos adaptados, com 2 campos para mini futebol, em função da idade das crianças. Então o sub-9, num final de semana, se faz o quadrangular sediado, por exemplo, em Caxias do Sul, no outro se faz no CT do Grêmio, no outro se faz aqui em Teutônia, mas totalizando um mínimo de 4 encontros e um máximo de 8 no ano. E a sub-15 nos mesmos moldes, porque a sub-15 ela é uma categoria que já demanda um valor um pouco mais alto de investimento. Então é mais viável que se reúnam os clubes e que se façam sediado num final de semana, também nesses moldes de 4 encontros no mínimo e 8 no máximo, por uma questão orçamentária e porque esses clubes que permanecem com categoria sub-15, eles já têm um investimento que não pode ser só um campeonato. Eles terminam jogando campeonato a maioria deles, campeonato da Federação Gaúcha, enfim, é uma outra estrutura. O custo é muito mais elevado manter um menino com 15 anos em treinamento. Então, são situações das duas extremidades, com característica bem diferente uma da outra, mas que justificam a gente usar o mesmo modelo. E, nas demais, nós temos uma estrutura que, num final de semana, viajam o sub-10 e o sub-11, né, nascidos em 2008 e 2007, e no outro final de semana viaja o sub-12, 13 e 14, até por uma questão de viagem não ficar muito distante a idade, por exemplo, de um sub-10 viajando com um sub-13, 14, que vocês sabem que a nível de desenvolvimento são momentos completamente diferentes, a infância e a adolescência, e se viajar, às vezes, 300, 400 quilômetros, ficar 8 às vezes 12 horas com essa meninada e com uma idade completamente diferente, exigiria uma estrutura que pode ser contornada com inteligência de uma outra forma. Então, se tem professores muito experientes, eles viajam juntos, já sabem qual o procedimento adequado para sub-10 e sub-11. No outro final de semana, professores mais voltados para o trabalho com os adolescentes, e isto culmina com o sucesso que a gente vem observando de participar de campeonatos estaduais desde o ano de 96, né?
E então, isto também é uma chancela, isso é um carimbo de confiança, de credibilidade que os pais nos dão quando depositam sob nossa responsabilidade a guarda dos filhos para que viajemos o estado inteiro, né, para que eles possam fazer troca de experiências, ver outras realidades e acrescentar isso para fazer uso depois, quem sabe até numa futura carreira. E os pais que estão nos ouvindo e gostariam de inserir o seu filho ou sua filha, está no projeto de voleibol, indiferente também, as meninas aí que gostam do futebol, como é que eles acessam a Juventus? Esta é uma bola que eu passo para o Adriano Lepa. Então, hoje nós temos 3 núcleos de futsal, ocorrendo um deles em Canabarro, no ginásio da Católica, nas terças e quinta, a partir das 8h30, para quem estuda de tarde, né, o treinamento é de manhã, da categoria 2008 até 2012. Às 9h45, o segundo horário, para a categoria 2003 até 2007. E no turno da tarde, iniciando a 1h15, para os alunos que estudam de manhã, com as categorias 2009 até 2012, às 13h15. O segundo horário, às 14h30, com a categoria 2006 até 2008. E às 15h45, 15 para as 4, a categoria 2003 até 2005. O outro núcleo que a gente tem é em Teutônia, no Encontro da Bola, nas quartas e sextas, às 9h30, com a categoria 2008 até 2012. E no turno da tarde, às 13h30, para a categoria 2009, nascidos até 2012. O nosso outro núcleo em Languiru, no ginásio da Associação da Água, terças e quintas, às 13h15, só tem de tarde em Languiru, às 13h15, 2009 até 2012, às 2h30, categoria 2006 até 2008, e às 15h15, a categoria 2004 até 2005. Deixa eu conferir aqui. A gente teria talvez que fazer um programa só para divulgar o nosso horário. Mas eu acredito o seguinte: quem tem interesse em participar da Juventus, de uma forma bem objetiva e bem simples, nós temos o Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia. No prédio em frente, do outro lado da rua, é o escritório da Juventus. Então dá uma passadinha, dá uma olhada no nosso escritório, vê a quantidade de premiação acumulada, conhece a realidade, não precisa ser contato por telefone ou via digital, pode falar com um dos nossos professores que vai sempre em horário comercial estar o Lepa e muitas vezes alguém que trabalha já direto com a criançada, mas o Lepa pode nos passar o telefone para contato, isso sim, né? Então seria interessante que as pessoas que têm interesse em nos conhecer e quem sabe trazer o filho para que participe desse projeto da Juventus, então, isso aí, que procure diretamente lá no escritório. Pode ligar direto no horário comercial. O telefone é 51-999-005-212. Repete lento para nós. 999-005-212. E todas essas informações de locais de treinamento, horários de treinamento, estão nas nossas redes sociais, a Eric Juventus, /Facebook e Instagram também, além do site www.teutoniajuventus.com.br. O pessoal às vezes não sabe o que quer dizer o AERC, né? É a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural, né? Por isso a gente diz AERC Juventus, né? Não é com O. Uma questão também, muitas vezes a pessoa se muda para Teutônia, é morador novo, e gostaria de saber, né, como é que funciona isso tudo, mas gostaria de ver o filho já jogando o estadual, né? Então eu vou dar a dica. A gente normalmente pega meninos indicados pelos professores dos nossos núcleos e leva para fazer um teste junto aos treinadores das equipes competitivas. Então, se porventura alguém quiser se aventurar direto nas equipes do competitivo, os nossos treinamentos das equipes que jogam estadual
eles se realizam a partir de 14 horas na quarta-feira e na sexta-feira. Hoje teremos treinamento no campo da LG, né, Associação dos Funcionários da LG. Nós temos as categorias competitivas treinando quartas à tarde, sextas à tarde, e os meninos que forem de sub-10 para mais novos, estes podem comparecer no sábado de manhã e inclusive se surpreender com o quadro que se desenha todo sábado, que são pais tomando chimarrão na sombra ao redor do campo, assistindo os vários grupos de treinamento de meninos bem novinhos, com 7, 8, 9, 10 anos, realizando já a preparação para formar as equipes que logo estarão disputando o campeonato estadual, né? Então, nesse trabalho que é feito no sábado de manhã, a gente chama de projeto Iniciar. É só ir direto lá e fazer o cadastro, e que o professor em seguida já dá o parecer de qual a possibilidade de aproveitamento nas nossas equipes. Muito bem, bom, teríamos muito a conversar ainda, nosso tempo já está escasso, mas eu quero desejar um bom ano de trabalho esportivo para a Juventus, né? E que continuem aí com garra, dando continuidade a esse trabalho e desenvolvendo, com certeza não só esportivamente, mas como já vem fazendo nesses 24 anos, quase 25 anos de história, né? Desenvolvendo cidadãos aí que depois, em qualquer profissão que estejam aí afora, estarão fazendo a sua parte. Eu agradeço a oportunidade que a Tirol está nos proporcionando e dizer que nós estamos num momento interessante para aqueles que querem começar alguma atividade para o restante do ano, porque estamos recém no início de março e nós temos um mês exato até o início do Gauchão, né? A primeira rodada do Gauchão está prevista para o dia 14 de abril. Então, com 30 dias de antecedência, quem comparecer aos treinamentos ainda nessa semana e na semana que vem, daqui a pouco busca um espaço para, de repente, ter um ano diferente, né? Um ano cheio de experiência, cheio de viagens, enfim, cheio de aprendizado, tá? Obrigado também pelo espaço aí e por mais uma vez a oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Nós que agradecemos e sinto sempre convidados. Professor João Bandeira, coordenador da Juventus, obrigado, e também Adriano Lepos, secretário da Juventus. Obrigado. Muito obrigado, sempre convidados.